Bueno, boa tarde, buenas tardes. Eh, como decía María, pues soy Vasco Coello, colaborador de Guernica Gogoratuz en el proyecto Territorios en Conflicto, en la coordinación técnica de la web del proyecto, www.territoriolab.org, y en el curso online internacional. Bueno, hago esta introducción en español, pero os recuerdo que tenéis también disponible eh, traducción simultánea. En las opciones abajo aquí del Zoom tenéis un canal en portugués y otro canal en español. Y bueno, os doy la bienvenida a la segunda sesión de esta tarde, Resistencias desde el Feminismo, Mozambique. A todas las personas participantes, con especial cariño al alumnado del máster de GOA, de Globalización y Desarrollo, y que están aquí presentes. Pues, bienvenidos y bienvenidas. En esta sesión, en la cual las personas invitadas se van a expresar en portugués, os animamos a conocer un poco mejor la situación de Mozambique, en especial la provincia de Cabo Delgado y la capital del país, Maputo. Nuestro punto de partida es que en Cabo Delgado están ocurriendo profundas transformaciones económicas y sociales que afectan de manera adversa a las personas y al entorno natural y que ignoran las necesidades de las comunidades locales. Este es el telón de fondo que no podemos olvidar. En un contexto marcado por una nueva guerra en esta provincia, donde un tercio de su población, más de 700.000 personas, se encuentra actualmente desplazada de sus casas y tierras en una situación de enorme sufrimiento y violencia. En particular, las mujeres, niñas y niños, cuyas voces y experiencias personales importa aquí enfatizar y compartir en esta sesión. Y en Maputo veremos cómo las contradicciones capital-vida son evidentes en esta gran ciudad y son la expresión de otro de los ámbitos del capitalismo del siglo XXI, que no podemos disociar de lo que ocurre en otros lugares del país y del mundo. Para explicarnos mejor estos escenarios y compartir sus reflexiones, hemos invitado a 4 personas de Mozambique, nuestras compañeras y compañeros en el proyecto de Territorios en Conflicto. Las presento, si no os importa, las presento todas de seguida, con un breve resumen de cada una de ellas y luego les paso la palabra, por este orden. Bueno, la primera, Diolene Gimo, licenciada en Relaciones Internacionales y Diplomacia, activista de los derechos humanos de las niñas y mujeres jóvenes y oficial de programas de NASHA, Asociación Sociocultural Horizonte Azul, vive en Maputo. Terezinha da Silva, licenciada en Servicio Social, máster en Planificación Social en Países en Desarrollo, activista de los derechos humanos y feminista, formadora en temas de género en instituciones públicas y ONGs. Fue funcionaria durante 38 años en el Ministerio de Salud y Acción Social. Entre 1976 y 1985 trabajó en las provincias de Cabo Delgado y Niassa como directora provincial de Salud y Acción Social. En los últimos años ha colaborado con distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales WILSA, Mujer y Ley en África Austral, Mozambique, donde ejerció varios años como directora ejecutiva, coordinadora nacional. Vive en Maputo. Aventina Matus es trabajadora social de formación y punto focal de violencia de género a nivel de la Dirección Provincial de Género, Infancia y Acción Social en Cabo Delgado. Licenciada en Estudios de Ética, Ciudadanía y Desarrollo. Está estudiando un máster en Sociología Rural y Gestión de Desarrollo, con especialidad en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Además del proyecto Territorios en Conflicto, participa también en el proyecto de mejora de los derechos socioeconómicos de las mujeres en el norte de Mozambique, implementado por el BETAS y financiado por la Unión Europea. Es formadora, facilitadora en distintos cursos de corta duración sobre ética, derechos humanos, deontología profesional y tutora en el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Mozambique. Miembro y co-investigadora del Centro de Pesquisa y Observatorio Social de esta misma universidad, el CPOS. Vive actualmente en Maputo. Y finalmente, Alberto Ernesto, licenciado en Estudios de Ética, Ciudadanía y Desarrollo, licenciado en Administración y Gestión Educativa, profesor primario, profesor de secundaria, docente de Ética, Deontología Profesional y Derechos Humanos en cursos de corta duración, co-investigador de varios estudios sociales llevados a cabo por este mismo centro, el CPOS, de la Universidad Católica de Mozambique, en temas de desarrollo sostenible de la provincia de Cabo Delgado, política, gobernanza, aspectos sociales y económicos,
Es también administrador y gestor de recursos financieros y patrimoniales del Centro del CPOs. Vive en Pemba. En esta sesión intentaremos, si nos da tiempo, proyectar algún vídeo. Chas nos confirmará si es posible, pero sobre todo reservar tiempo para vuestras preguntas, comentarios, inquietudes y generar un diálogo. Paso la palabra a las personas invitadas de Mozambique. Muchas gracias. Muito obrigado. A Diolene, en este caso. Boa noite a todas e a todos. Só vejo um todo, por enquanto, que é o Vasco, mas ok. Como já foi dito, meu nome é Diolene Gemo, sou oficial de programas da ASHA. A ASHA, que é uma organização juvenil que congrega maioritariamente raparigas e mulheres jovens. E todas nós e todos nós trabalhamos na promoção e proteção dos direitos humanos das raparigas e das mulheres jovens, também sem deixar de fora os rapazes e os homens. Obrigada. Vou pedir-vos que acendam as câmaras. Temos a Terezinha, a Dilene, a Ventina, talvez os companheiros que estão em Pemba, ou quando fizerem a vossa intervenção, peço que tenham a câmara ligada para ser mais ameno. Dilene, não sei se queres começar a tua exposição? Sim. Quero sim. Quero já começar partilhando alguns vídeos que nós fizemos no âmbito do projeto Territórios em Conflito. E esse vídeo retrata duas atividades. E a primeira atividade que vamos aqui mostrar é a oficina de hipertextos. Ok, estou aqui a tentar ver como é que eu faço para partilhar isso. Ok. Mas enquanto a Ichazo tenta fazer a partilha, talvez era importante contextualizar um pouco o que é que nós estivemos a fazer nas oficinas. E eu disse que o primeiro vídeo que íamos partilhar é o vídeo que fala um pouco da oficina dos hipertextos, onde nós tivemos raparigas e rapazes, meninos e meninas a produzir diferentes tipos de textos, olhando um pouco o que está a acontecer em Cabo Delgado, mas também trazendo à reflexão o impacto do capital extrativo, não é, nas vidas das meninas e dos meninos aqui na cidade de Maputo. A oficina de hipertexto, ela foi antecedida da oficina do Photo Voice. O Photo Voice, como o nome já bem diz, não é? É foto e voz. Tem a ver com fotos que nós usamos para retratar diferentes assuntos, diferentes temáticas. E para o nosso caso em específico, nós usamos para retratar um pouco a questão da segurança e insegurança, principalmente nas zonas periurbanas da cidade de Maputo. Então, nós tomamos como objeto o bairro da Machaquenha, que é o bairro onde maioritariamente as beneficiárias e os beneficiários da ASHA, eles fazem parte. Então, nós tentamos captar quais eram os diferentes espaços considerados inseguros para raparigas e para mulheres. E nós sabemos que a maior parte dos casos de violência ou de violação contra as mulheres, eles têm ocorrido muitas das vezes à calada da noite, aliado ao fato de nós termos uma fraca iluminação nos nossos bairros, nós também termos muitos becos que muitas das vezes até são originados
por algumas construções desordenadas, não há muito controle, então as pessoas podem levantar um muro no lugar onde outrora era uma via aberta, uma estrada, e acabamos assim tendo vários becos, várias ruelas que facilitam as investidas de predadores sexuais e de tantos outros criminosos para poder atacar raparigas e mulheres. Então, o Photo Voice nos ajudou também nesse nosso início de reflexão, no pensar como é que nós iríamos conduzir também esse processo de construção dos hipertextos. E aliado também à questão dessa reflexão em torno do que está a acontecer em Cabo Delgado e como é que o capital extrativo... Boa, então eu não vou me alongar muito, estava só mesmo à espera da Ichazo ter o vídeo pronto e parece que o vídeo já está pronto e eu acho que o vídeo também ele fala muito o que eu estava aqui a trazer. Foi um dia, um sonho. Eu acostumada com o som dos pássaros, nesse dia só ouvi o som das armas. Foi tudo rápido, em segundos o dia tornou-se árido, correndo para lá e para cá, sem saber se ficava cá ou ia lá. Lembro-me da senhora parada gritando socorro, socorro, onde todo mundo socorre e ninguém socorre. Trabalhar no local é uma experiência mais, como é que eu posso dizer, abrange mais a todos nós e faz-nos sentir, posso dizer, em casa, né? Estando a trabalhar no terreno. Para mim foi uma experiência muito maravilhosa. Que foi a minha primeira vez a fazer esse tipo de trabalho, então o que me levou a tirar essa foto é mesmo por ser um beco muito estreito. E aí nota-se que não há iluminação nesse beco, então podemos dizer que sempre que anoitece aqui fica muito escuro. E eu fiquei muito sentida ao ver esse beco, graças a Deus no meu bairro não tem becos. Então eu fiquei muito sentida porque minha mãe, né, ela trabalha num sítio, não vou dizer aqui para não fazer publicidade, mas ela sai de casa 4 horas e só volta às 22. Então, quando eu vi esse beco sem iluminação, eu fiquei a pensar, imagina se eu estivesse a ver nesse bairro, minha mãe saindo de casa às 4 para voltar às 22. Certamente que ela ia ficar muito vulnerável, ela ia sentir, certeza que ia passar por algum tipo de violência, porque hoje em dia os homens, alguns, né, quando vê mulheres, vê como um objeto sexual e principalmente quando vê elas cozinham. Falamos e repetimos muitas vezes. Os malfeitores, os bandidos, os abusadores, os violadores, quem são eles? Todos os irmãos. Quem são eles? Irmãos. Nós não comemos com eles. Comemos. Nós nos cumprimentamos para amanhã não nos bloquearem. Tipo, quando passamos, até sabemos que aquele ali é aquilo, mas nós cumprimentamos de choque. Epá, minha barra tem que estar limpa, não me compliquei. Nós somos brancos, não é? Nós sabemos que é o facilitador das drogas, mas nós também, minha barra tem que estar limpa porque amanhã não quero que a gente complique, não é? Quem é o abusador? Quem é o violador? Quem é o ladrão? Porque o nosso lado, nós crescemos com eles, nós crescemos. Em algum momento da vida, os caminhos acabaram divergindo. Por quê? Por que o comportamento? Influências. Por que influências influenciaram? Por que todo um conjunto de coisas? Por que num dado momento a pessoa foi Que vergonha. é possível trazer
indivíduo de volta ao nosso convívio. O que é que nós devemos fazer? Para já nós, que nos dizemos ativistas, qual é o nosso papel todos os dias? Ok, antes de imputarmos responsabilidades ao Estado, cada um de nós tem o seu dever. Cada um de nós tem de fazer a diferença que quer no mundo ou não. Ou só vamos dizer, nós somos ativistas, queremos paz. Queremos paz. Queremos o quê? Queremos direitos. Ok, queremos direitos e depois, o que é que você está a fazer? Fizemos a Photo Voice, que é, neste caso, dar voz à foto. Então, passamos por alguns bairros. Passamos pela Machaquene A e pela Escola Unidade 24. Lá fizemos algumas fotos e tivemos uma análise crítica. Era um lugar onde costumamos passar frequentemente, mas não tínhamos aquela visão, né? Não tínhamos noção do quão aquele lugar era perigoso para nós. Mas, através das sessões, aprendemos a dar essa análise crítica, né? O que mais me marcou foi cada aprendizado a nós dado, cada ponto focal de coisas que nós não prestávamos atenção. Por exemplo, quando fizemos o Photo Voice, conseguimos perceber que tinham locais que nós só passávamos por lá, mas eram locais perigosos, que a falta de iluminação, essa escola abandonada, pode ser um meio de consumo de drogas, pode ser um meio de violências, pode ser um meio que muitas pessoas estão propensas a muitos atos e muitos jovens podem se perder nestes mesmos meios. Nós já fizemos essa análise. Maputo, ok, tudo bom, mas estamos, entre aspas, estamos em um contexto normal, né? Tirando a questão da pandemia, que nós já bem sabemos, mas estamos a tentar voltar ao novo normal. Mas imaginem só como é que fica uma situação de uma rapariga, de uma mulher jovem, que vive já num bairro, que nem Machaquene é quieto, né? Com esses becos, essas ruelas todas, e ainda está num contexto de conflito armado. Em tempos normais, já é difícil viver. Mas Machaquene, em tempos normais, já é difícil viver. Agora imagine em tempos de conflito, como é que fica? A escola nos posicionou e o dinheiro nos caracterizou. A voz que flui em mim é a mesma que é calada. O medo que sinto é a fragilidade expressada. Ver para crer, ler para saber. A religiosidade é a distinção da sociedade. Para ser povo, que seja um. Para ser mulher, que eu seja valorizada. Em tempos de guerra, sou alvo. Em tempos de paz, sou luz. Como ser eu, se a distinção nasce do meu ser, estar e acreditar? Eu apelo para que o governo, que é o ponto focal, primeiro que Moçambique seja unânime, para que possamos ultrapassar essa situação, que saibamos que esse problema não é só de Cabo Delgado, mas sim de todo Moçambique, porque se sua cabeça está doente, o seu corpo também em algum momento vai manifestar alguma dificuldade para o seu funcionamento total. Então, eu acho que também o governo precisa se manifestar acerca disso, que é apoiando os mais necessitados, porque muita gente agora está desalojada, sem onde morar, e sem contar que as taxas de violência sexual, assim como a falta de abrigo, mas olhando concretamente para a situação da violência sexual, segundo a ONU Mulheres, diz que as taxas estão realmente muito elevadas por causa desses conflitos que estão a ocorrer em Cabo Delgado. Então, eu acho que nós precisamos ser unânimes. Essa é a palavra-chave. Yes. Nós, como governo, assim podemos dizer, o que nós propomos, o que nós podemos fazer. E destacou-se aqui o pedir ajuda a países preparados para lidar com insurgentes. Estes insurgentes ainda não se tem certeza quem são, de onde é que vêm, para onde é que vão. Até o momento, encontra-se na zona de Cabo Delgado a lutar contra o governo pelos recursos que lá existem ou pela proliferação da sua religião, que é Islã. Não se tem certeza do que exatamente eles querem ou devemos dar, não sei o quê. A nossa opinião para que o governo pode fazer é uma ação pacífica de negociação e abertura de centros de aconselhamento, acolhimento. Caso haja resistência, auxílio de todos os países.
antes de você sentar na tua casa, você sai, vai pedir ajuda, você tentou resolver o problema nível de casa. Tentou. Juntou todos os recursos. Pôs tudo à disposição para resolver o problema dentro de casa. Como é que você sai vai pedir fora? Nós, enquanto moçambicanos, todos nós, centro, norte, sul, sentamos para discutir o assunto da guerra. Vocês sentem-se envolvidos na busca de soluções. Como é que nós vamos primeiro pedir fora? Por quê? Nós somos parte da solução. Sentimos-nos parte, estamos integrados no processo. Então, antes de começarmos aqui a chamar pessoas como moçambicanos, unidos, que não somos, tentemos ser e procuramos respostas primeiro a nível interno. Depois vamos procurar fora. Uma sugestão. Maldita seja a ganância, sociedade dominada pela intolerância, preocupada apenas com a instância e esquecida dos valores sentimentais. Quero viver intensamente, poder expressar o pensamento da minha gente. Quero paz. Quem vai zelar por nós? Vivemos num campo de guerra, onde não importa a vida, apenas defender os interesses de quem a guerra lidera. Não sou igual a ninguém, sou apenas um ninguém. Mas qual alguém? Sou moçambicana, também ser humana, dotada de direitos, sem nenhum efeito neste país perdido. Durante as sessões do hipertexto, uma coisa que mais me marcou foi o momento do debate, que depois seguiu o momento da criação, tanto de pintura como de texto. E gostei muito das coisas que foram abordadas. Eu quero crer que deu muito bem a oportunidade para as pessoas expressarem como é que elas se sentem de acordo com os acontecimentos que têm havido no norte do país, em Cabo Delgado, e nos deu uma boa participação e de nos elucidarmos mais sobre como nós podemos contribuir para isso. E creio que de lá também podemos conseguir chamar mais pessoas e comunicar às pessoas exatamente como é que nós podemos lidar com essa situação juntos. Aos tomadores de decisões em Cabo Delgado, eu apelo muito a optarem pelo diálogo, porque a nossa grande arma é a mente nesse caso. Então, eu queria mesmo apelar que optem pelo diálogo para que possam resolver todos esses problemas. Eu queria dizer a todas as raparigas, rapazes e jovens que não percam fé e, primeiramente, tentem fazer um certo grupo revolucionário para que possam pedir ajuda, para que possam apoiar-se, para que possam ajudar-se todos, porque pela situação que nós temos visto, não tem como homens daqui, de Maputo, irem para lá apoiar, porque quando vão para lá são mortos pelos mesmos insurgentes. Então, entre eles podem apoiar-se, ajudar-se e tentar ver que situações ou que ocasiões eles podem criar para sair daquele lugar. Dizer que estamos juntas, não se sintam abandonadas. Desse lado também estamos a fazer esforço, arranjar formas de superação para que eles possam sair dessa situação o mais rápido possível, assim como também para os próprios polícias do governo dizerem jeito de música que se for para militar, eu já estou militando contra a polícia que é treinada para seguir matando gente, eu não paro. Chorei e me embalei nos meus braços. Posso ser forte o suficiente para aguentar muita coisa, mas não sou de aço. Mas agora, sei que não estou sozinha. E nunca mais me sentirei sozinha. Tenho grandes companheiras e nós somos guerreiras. Obrigada, Echazo, e obrigada, Vasco, também por ter partilhado aqui o link.
para podermos todas e todos ter acesso a esse vídeo, para podermos apreciar ele e acompanhar com mais vagar. Esta foi uma demonstração de como é que mais ou menos foi a oficina de hipertexto, que também foi antecedida pela oficina de photovoice, e acabamos depois construindo um único produto, não é? Que foram os textos, mas também os cartazes que foram feitos à mão e as pinturas, não só de posicionamento, mas também podemos ver que algumas meninas e alguns meninos, eles já traziam aqueles que são os seus pensamentos, já mostram que há essa necessidade de também serem envolvidos nesse assunto, que estão a ver o que está a acontecer e que têm opinião própria já construída em torno de como é que estão a ser conduzidas as coisas e como é que deviam ser. Então, eu queria pedir a Ichazo também para passar este último vídeo, que é sobre a oficina da Batik. Tem apenas 7 ou 8 minutos, que é para também podermos ver como é que foi. O projeto Territórios em Conflito é um projeto que promove a cidadania global e está neste momento a implementar a sua segunda fase do projeto e tem ações ou atividades na província de Cabo Delgado e em Maputo, e concretamente para Maputo a ACHA está como parceiro de implementação das atividades e está como responsável por 2 atividades, nomeadamente a oficina para a construção de hipertexto e a oficina para a construção de batik. Gostei muito de participar da pintura, pois através da pintura consegui expressar os meus sentimentos mais profundos. Creio que a pintura é a melhor forma de nós nos expressarmos. O que mais ou menos quisemos retratar ali foi a dor, uma parte da dor e outra parte boa, para nós tentarmos comparar os 2 lados da história. Nesse caso, o lado do sofrimento e o lado bom, para nós refletirmos acerca daquilo que acontece no norte do país. Nós tivemos essa ideia de uma forma espontânea, né? Porque se nós só retratássemos o lado mau das coisas, nós não poderíamos compará-las. Então, retratando o lado bom e retratando o lado mau, nós podemos comparar e ver qual é mais ou menos o sentimento daquelas pessoas que estão lá. Nós colocamos-nos no lugar dessas pessoas e através dessa pintura aqui eu creio que vai levantar muitos pontos de reflexão. Muita gente ao olhar aquela pintura pode não perceber numa primeira fase, mas olhando detalhadamente nós podemos notar que ali tem alguns corações partidos. Nós sabemos que um coração partido retrata dor e sofrimento, e de uma outra parte nós retratamos o lado bom. Quando estamos no lado bom, nós podemos desfrutar de vários privilégios que os outros não podem, nesse caso, desfrutar, pois estão num ambiente não saudável. Bom, a experiência de fazer desenhos, sendo que eu sou uma pessoa que não está habituada a trabalhar com isso, foi muito boa, mas foi também desafiadora, porque trazer uma realidade através da pintura é um bocadinho complicado, principalmente para mim, que só desenho em papéis, em casa, de vez em vez, mas foi um grande desafio e foi muito bom. Bom, com o desenho que eu fiz com o meu grupo, nós quisemos transmitir aquilo que nós vivemos atualmente, que é a centralização do capital. É a questão de tudo estar centralizado às cidades, e as regiões mais recônditas acabam sofrendo
E dentro dessas regiões recônditas, quem sofre mais são as mulheres. Para dizer que as cidades praticamente não foram feitas para as mulheres, segundo aquilo que nós vemos, porque não há oportunidade, não há estabelecimentos que respeitem os direitos da rapariga, não há como ela se sentir livre, porque essas coisas todas estão capitalizadas num único local e as zonas recônditas, como é o caso de Cabo Delgado, que é uma província que atualmente está a sofrer os insurgentes. Então nós quisemos trazer essa realidade de Cabo Delgado, de qual é o sofrimento que as meninas lá em Cabo Delgado enfrentam, sendo que há uma zona, não há boa distribuição das riquezas, as riquezas não estão a ser distribuídas como deve ser. A experiência de trabalhar com os jovens foi boa e acredito que o que aprenderam foi coisa boa. Espero que levem o que aprenderam hoje para frente e ensinem os outros a fazer o mesmo trabalho. Para a oficina de produção de batik, as raparigas e os rapazes foram levados a refletir um pouco sobre os impactos do capital extrativo ou financeiro nas suas vidas. E muitos deles foram trazendo o que está a acontecer nos seus bairros, que agora tomaram, por exemplo, o bairro da Plana Caniço, que existe uma grande disparidade, pois está a existir o alastramento de condomínios, não é? Casas de luxo, e em contrapartida nós temos zonas periurbanas, periféricas, que que mostram uma grande divergência em relação ao que se pretende para aquele bairro. Incentivar as outras pessoas a participarem, a participarem nessas atividades e tentamos retratar o mundo que a gente quer, né? A cidade que a gente quer. Queremos um mundo de luz, um mundo sem violência, um mundo de paz. Então, foi o que a gente tentou trazer nesse batik. E, bom, pronto, é isso. E mostrar que qualquer pessoa que não consegue falar através do desenho, através de tudo isso, pode se expressar. Eu, particularmente, não sou muito de falar, mas quando disseram vamos desenhar, eu pude retratar, falei através do desenho, não precisei falar, tirar palavras, mas falei através do desenho. É uma sensação muito boa, é muito maravilhoso, eu me sinto liberta, me sinto livre depois disso, me sinto, sinto uma paz no meu interior. Então, uma motivação para quem não consegue falar, é um começo, a arte é tudo, a arte expressa, a arte fala, então foi muito bom participar desse batik, foi uma experiência muito boa. Então, o vídeo já terminou. Muito obrigada pela oportunidade de partilhar esse vídeo. Nós ouvimos na última fala da Ventina, em que ela dizia que a arte é tudo, né? A arte nos ajuda a nos expressar, e nós, como Asha, também usamos muito essa componente artística. Nós usamos o ativismo como uma ferramenta para a nossa militância, para a nossa luta. E eu queria dar este momento, que eu não estou cá sozinha, estou com a minha companheira Dalila, para ela poder também partilhar um pouco o que é que nós estivemos a fazer, principalmente no âmbito do 7 de abril, que nós celebramos há dias, em que nós também fizemos uma ação de solidariedade com as mulheres e raparigas de Cabo Delgado, mas a Dalila irá falar melhor sobre essa parte. Boa tarde, boa noite a todas. Ao Vasco, muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui a partilhar um pouco daquilo que nós construímos ao longo da implementação do projeto Territórios em Conflito. Não irei me alongar porque a companheira Diolene já trouxe muito, apenas quero trazer
o quão esta iniciativa, as atividades construídas no âmbito do território em conflito, tornou-se uma prática de fazer as coisas a nível institucional. É sabido, já foi partilhado nas primeiras falas que, por exemplo, Cabo Delgado está a acontecer o que está a acontecer, mas tivemos a situação de Palma, semanas atrás, e quando se aproximava, avizinhava-se o dia 7 de abril, nós como organização, e juntamente com as meninas jovens revolucionárias, achamos que devemos fazer uma ação, que é uma ação que visa a mostrar essa solidariedade, mas ao mesmo tempo uma indignação e também um ato político da nossa parte como mulheres, como cidadãs moçambicanas. E nessa perspectiva, várias ações aconteceram, partindo de novo dessa reflexão sobre onde é que nós estamos, como é que estão as mulheres, as raparigas ou o povo moçambicano que está residindo em Palma e também em Cabo Delgado, sem deixar de fora os outros povos que estão lá, porque também fazem parte de Moçambique nesse momento. Então, são várias ações que foram feitas desde o hipertexto, depois passamos do hipertexto passamos para a ação, por exemplo, na rua, onde elas foram fazendo pinturas de rosto, fizeram teatro, fizeram declamação de poesia e fizeram também esse simbolismo, porque 7 de abril é uma data comemorativa, onde se celebra o Dia Nacional da Mulher, mas nós mostramos que sim, estamos em efeito, mas temos que refletir qual é o espaço, qual é o lugar em que as mulheres se encontram nesse país. E como é que nós podemos mostrar que Cabo Delgado não é uma ilha, mas sim Moçambique. Sim, Cabo Delgado está, nesse momento, a ser fustigada por causa de interesses econômicos. Por que nós estaremos cá deste lado a festejar ou a nos trajar de uma forma de festa, enquanto as outras pessoas, as outras mulheres estão a sofrer? Então, foi um ato mesmo que partiu desta construção toda que nós temos com o projeto Territórios em Conflito, temos com as companheiras Terezinha e Isabel, e já tornou-se uma prática que mostra realmente essa componente de posicionamento político. É uma reflexão já que não se insere só num espaço doméstico pequeno, mas sim transcende aquilo que nós queremos ver como moçambicanas, como Moçambique, que Moçambique nós queremos e como é que nós podemos nos dar as mãos, somar e transformar esse Moçambique para todas nós, que a situação de recursos, situações de recursos não sejam, por exemplo, a posto da desgraça, mas que seja um bem que beneficie a todas, tanto a nível das zonas rurais ou a nível das províncias que têm esses minérios e tantos esses recursos todos, mas também a nível das cidades. E que há essa componente de nós juntarmos a sinergia e mostrarmos que a dor de uma é a dor de todas nós. Então, é basicamente isso, para fazer essa ligação de tudo, quando nós fomos construindo com o projeto Territórios em Conflito, hoje tornou-se uma prática e vai continuar a ser esta prática. Então, para nós é este saber que foi transmitido por parte desse projeto que hoje nos beneficia e transforma aquilo que é a nossa maneira de fazer as coisas, a maneira de ser e estar a nível dos nossos posicionamentos políticos e também cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigado, companheiras. Muito obrigado e sobretudo pela coragem que vocês demonstram todos os dias, pelas vossas lutas, pelas linguagens e formas diferentes de expressar e pela ponte que fazem, solidária com Cabo Delgado. Por isso, passo a palavra agora à Terezinha da Silva, também a pessoa idónea para poder fazer essa ponte entre Maputo e Cabo Delgado. E ficamos então a ouvir a Terezinha. Ok, muito obrigada, Vasco. Nós estamos aqui, mulheres e homens, dentro desta plataforma de Territórios em Conflito. Eu vou falar devagar para os colegas da intérpretes poderem traduzir, porque eu não consigo falar em espanhol. Estamos aqui da
representando a Colômbia, representando a Guernica e Moçambique. E dentro de Moçambique falamos em Maputo e Cabo Delgado. Eu queria ler duas frases da declaração da Marcha Mundial das Mulheres para 8 de março de 2021. Exatamente um ano depois que o mundo inteiro enfrentar o início da primeira pandemia do século XXI, nós outras, as mulheres, nos encontramos no novo 8 de março, ou 7 de abril, que é o Dia da Mulher Moçambicana, que ganha significado especial em 2021. Somos mulheres de todos os povos, de todas as etnias, de culturas e realidades diferentes, e a Silvia também falou sobre a realidade boliviana, que denunciamos as violências e opressões, que as crises deste modelo capitalista heteropatriarcal, racista e destrutivo da natureza provoca nas nossas vidas. A pandemia do Covid-19 tem posto à luz, tem mostrado as desigualdades deste sistema que, com a profundização, a profundidade do neoliberalismo, precariza ainda mais e mais a vida das mulheres, dos povos e do planeta. Esta urgência da defesa da vida tem também que ver o que é que nós devemos, o que é que nós reivindicamos há muito tempo para a ruptura com este sistema que é urgente. Ainda com as novas dinâmicas impostas pela pandemia, o nosso feminismo está mobilizando contra as investidas do imperialismo, contra a militarização e a intenção de minar a soberania dos povos e criminalizar as lutadoras e lutadores sociais. E aí os jovens da ANCHA mostraram isso também. Denunciamos a todas as prisões políticas, condenamos as políticas dos governos que violam os direitos dos povos e também todos os bombardeamentos imperialistas que são permanentes. Então eu queria referir-me também em relação a todas essas desigualdades e penso que é importante dizer aqui ao grupo que está aqui presente neste simpósio sobre que muito do que está a acontecer é muito sobre as crenças, práticas e até questões culturais. Para além do aspecto do imperialismo e da ameaça que está a acontecer da indústria extrativa, também em Moçambique ainda temos muitos desafios comportamentais que são associados a influências religiosas, culturais, sociais, até as crenças tradicionais, que têm tido impacto negativo na conduta individual e também organizacional. Podemos dizer aqui, e aqui nós vemos e falaram os jovens e as jovens sobre as uniões prematuras, as gravidez precoces, que também nos minam. E este impacto negativo na nossa conduta também é fortalecido por uma sociedade patriarcal que se traduz na negação contínua dos direitos das mulheres, das raparigas e dos jovens. Como, por exemplo, nos casos em que as mulheres e raparigas que servem de moeda de troca para pagamento de dívidas ou são sujeitas a uniões forçadas e prematuras, como já acabei de dizer. E em Cabo Delgado
já a Teresa, que já fez o estudo e que para o grupo, a Teresa Cunha, que se referiu como é que a violência contra as mulheres, as raparigas que são deslocadas, a violência de todo o tipo, desde a violência patrimonial, a violência sexual, a violência física, a violência até contra o outro. E isto também é muito importante. Por outro lado também, a nossa cultura tradicional, e não devemos negar isso, devemos reconhecer este aspecto, está muito assente em estereotipos fortes e de dominação masculina, influenciando a educação tradicional que separa raparigas e rapazes, em que, através do rito de iniciação, através da educação nas escolas, embora haja a preocupação de que em todo o sistema de ensino haver uma formação em relação à educação, à formação, educação sexual, ainda temos, é um caminho muito longe a percorrer, em que nós aprendemos que o principal papel da mulher é o de mãe e o casamento é incontornável para as mulheres. E é por isso que as raparigas, as jovens, é desfavorecida no acesso à educação formal em benefício dos rapazes. E é este aspecto que eu queria levantar, que eu queria frisar, para que nós todos e todas possamos lutar neste projeto da cultura e paz, possamos ter uma preocupação muito grande em relação à educação formal, à educação em relação à educação sobre igualdade de género. Também queria referir-me sobre a violência contra a mulher, que não é um aspecto só de Moçambique, que não é aspecto só de Maputo, e nós vimos nos vídeos o que é que se passa naqueles becos à noite com a violência sexual, quando um homem pratica, viola sexualmente 4 ou 5 raparigas e até crianças de 10 e 12 anos. Em Moçambique esta situação é alarmante, embora tenhamos, e eu com orgulho também digo, que o governo, o Estado moçambicano, aprovou muitas leis, a lei da família, a lei de combate ao tráfico de pessoas, a lei contra a violência doméstica, a lei para o aborto seguro, a lei de prevenção e combate às uniões prematuras, mas mesmo assim ainda temos muito caminho a percorrer. E eu levanto esses pontos para que também nos nossos programas podermos referir e falarmos sobre isso. Nós falamos que este simpósio é sobre a cultura da paz. Colegas, é tão importante nós lutarmos para que hoje, nos nossos programas, desenvolvamos questões sobre a paz e sobre a reconciliação. Cabo Delgado, o centro do país, Maputo, o centro do país e Cabo Delgado são questões de conflitos armados, Maputo outro tipo de questões, mas a questão da paz e reconciliação, a educação para a paz é muito, muito importante. E fico por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Teresinha. Vamos passar a palavra então à Ventina. Há algum companheiro que está a levantar a mão, mas vamos esperar depois da intervenção da Ventina e do Alberto para lançar o diálogo, está bem? Então vá, Ventina. Muito obrigada, boa noite a todas e todas. Não sei se conseguem me ouvir.
Posso. Muito obrigada. Bom, ouvimos bem. primeiro preferir que o Centro de Pesquisa e Observatório Social encontra-se inserido ao nível do Departamento de Ética, Cidadania e Desenvolvimento da Universidade Católica de Moçambique, delegação de Pemba, e tem como visão estimular uma análise crítica e permanente sobre ações que contribuam para o desenvolvimento sustentável de Moçambique e de Cabo Delgado de forma particular, em várias dimensões, como seja a política, governação, social e econômico. E a sua visão está assente no reconhecimento de que nós vivemos em uma aldeia global, na qual todos somos agentes políticos com consciência crítica e uma prática responsável à procura de uma sociedade justa e fraterna e em defesa de uma vida digna para todos. A nossa intervenção ao nível dos territórios em conflito começou na fase 1, onde nós participamos como colaboradores na realização da pesquisa, ação que tinha como lema visões, perspectivas e iniciativas sobre o desenvolvimento humano local, e nesta segunda fase do Territórios em Conflito 2, nós estamos também a realizar várias pesquisas. Realizamos até agora 2 pesquisas, sendo que uma foi uma pesquisa de campo que aconteceu ao nível do distrito de Pemba, na cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, e o outro local foi o distrito de Metus. Esses são os 2 locais que mais estão a acolher até então as vítimas que vêm deslocadas dos ataques ao nível das zonas de conflito ao nível da província de Cabo Delgado. Realizamos também um seminário de pesquisa e ação ao nível da cidade de Pemba, e nesta pesquisa e ação nós buscamos essencialmente auscultar sobre os vários mecanismos de resiliência ao modelo capitalista de desenvolvimento que coloca o lucro acima de tudo, mas com mais enfoque à indústria extrativa e aos conflitos que estão a acontecer ao nível da província de Cabo Delgado. Enquanto que a pesquisa sobre a crise humanitária e o drama das deslocações forçadas ao nível da província de Cabo Delgado buscou perceber sobre os impactos socioeconômicos decorrentes das deslocações forçadas na província de Cabo Delgado. No que concerne a pesquisa de campo, como já havia referido, nós trabalhamos no distrito de Metus e na cidade de Pemba. A nossa pesquisa buscou essencialmente mapear os locais de chegada, descrevendo o modo de vida e que iniciativas governamentais estão a ser levadas a cabo, mas também com organizações não governamentais para assistir às vítimas dos ataques ao nível da província de Cabo Delgado. E nesta pesquisa procuramos envolver também os membros do executivo governamental, mas os deslocados, assim como as famílias acolhedoras desses deslocados. Como sabeis, quando o conflito ao nível da província de Cabo Delgado inicia em 2017, e desde este tempo o conflito foi se intensificando, mas só a partir de 2020, quando a situação começou a se agudizar e que efetivamente começou a verificar-se mais a intervenção do governo para poder assistir às vítimas. E neste período todo, enquanto os ataques aconteciam, as populações iam se deslocando e quem apoiava eram as populações ao nível das zonas onde as vítimas se deslocavam, e algumas dessas pessoas que assistiam, que acolhiam essas pessoas não tinham nenhum grau de parentesco, mas eram ações mesmo de solidariedade que eram manifestadas pela população da província de Cabo Delgado. No que se refere ao seminário de pesquisa e ação, que já realizamos ao nível da cidade de Pemba, devido ao clima de insegurança que se vive ao nível da província de Cabo Delgado, nós todos sabemos, mas também aliado à questão da Covid-19, nós trabalhamos com 3 grupos separadamente, não, para poder reduzir o aglomerado, mas também evitar que houvessem algumas especulações sobre o que efetivamente estaríamos a realizar. Então, trabalhamos com grupos pequenos
O primeiro grupo foi composto por artistas ao nível da província de Cabo Delgado, artesãos, músicos, artistas plásticos e poetas. E no segundo grupo nós procuramos trabalhar com organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, acadêmicos, e incorporamos também alguns deslocados que se encontram na cidade de Pemba. E o terceiro grupo foi composto pelos camponeses injustiçados no âmbito das indenizações havidas das suas machambas para dar lugar à instalação do projeto de construção de base logística ao nível da orla marítima. No primeiro grupo nós procuramos, essencialmente, que foram os artistas, trocar experiências sobre como a arte pode influenciar para a pacificação da província de Cabo Delgado, enquanto que no segundo grupo, que foram organizações da sociedade civil, buscamos perceber sobre o papel da sociedade civil na pacificação da província, face àquilo que podem ser as iniciativas locais para responder à crise humanitária ao nível da província de Cabo Delgado. E aproveitamos também com este grupo partilhar a pesquisa de campo que nós fizemos sobre crise humanitária e drama deslocados ao nível da província de Cabo Delgado. Mas também fizemos a pintura de um mural, e esta pintura procurou essencialmente ilustrar a solidariedade, como eu havia referido antes, que foi manifestada pela população ao nível da província de Cabo Delgado na recepção e acolhimento de deslocados, mas também o sentimento que tem sido manifesto em todos os cantos do clamor pela paz, pela pacificação do país e da província de Cabo Delgado em forma particular. E essas todas as ações culminaram com a gravação de um documentário que retrata sobre essas atividades, desde o seminário até a pintura do mural. No que concerne a pesquisa de campo, trago aqui mesmo jeito de considerações rápidas daquilo que foram os principais resultados desta pesquisa. A primeira questão é que nós, como já dizia, nós fizemos a pesquisa nos finais de 2020, início de 2021, e até aquela altura só no distrito de Metuge e cidade de Pemba havia mais de 500 deslocados, e destes 500 deslocados, a sua maioria eram mulheres e crianças. E este número efetivamente não correspondia à realidade toda, porque nós trabalhamos ao nível dos centros de acolhimento e não trabalhamos com as famílias deslocadas, mas sabíamos que havia ainda um grande número de deslocados que estavam acolhidos em famílias, ou aqueles que de alguma forma têm alguma capacidade de renda, que foram alugando algumas residências a nível tanto da cidade de Pemba como no distrito de Metuge. Mas também o que nós percebemos é que a vida cotidiana de deslocados não está sendo fácil ao nível dos centros de acolhimento, assim como nas famílias que acolhem. Há falta de tudo, mas também o grande drama que se verificou é a sobrelotação das famílias que acolhem, até mesmo ao nível dos centros, as tendas. Havia situações em que albergavam 2 a 3 famílias, e ao nível das famílias que acolhiam, havia situações em que eles só conseguiam ter uma refeição ao dia, mas também o que nós percebemos é que, mesmo com esta insuficiência humanitária que está-se a verificar, e a sua ineficiência, há ainda relatos de oportunismo em termos daquilo que é provido às famílias, já que por detrás disto procura tirar o proveito. Mas também a incerteza sobre o fim do conflito não possibilitou a população deslocada poder dar quais são as suas perspectivas para o fim deste conflito, porque eles diziam: olha, nós não sabemos o que nos espera. No entanto, o que nós gostaríamos mesmo era regressar às nossas casas, porque é lá onde nós deixamos os nossos meios de vida, as nossas fontes de convivência. Como sabeis, a província de Cabo Delgado tem, na sua maioria, mais de 70% vive nas zonas rurais,
e tem na agricultura como sua principal fonte de subsistência. Então, se nós estamos a falar de pessoas que estão obrigadas a perder ou a sair das suas zonas, efetivamente essas populações perdem tudo. E no que concerne aos seminários, o que foi vincado pelos participantes, primeiro está ligado com a falta de liberdade de expressão, o que não tem possibilitado com que as pessoas se exprimam, deem a sua opinião e contribuam com suas iniciativas para a pacificação da província de Cabo Delgado, mas também referiram sobre a necessidade da redução da violência praticada pelas forças de defesa e segurança, vincaram a necessidade de serem apoiados artistas de modo a desenvolver iniciativas que ajudem a combater o terrorismo ao nível da província de Cabo Delgado através da arte. E eles referiram também que é necessário que se tenha clareza nas ideias de forma a identificar aquilo que são as lacunas existentes que estejam a favorecer o conflito ao nível da província de Cabo Delgado e o cumprimento daquilo que são agendas ocultas e ainda vincar a questão de ainda ser prevalecente a ação dos deslocados, dos reassentados, os que deveriam ser reassentados no âmbito da implantação da base logística. Referiram que o seu caso estava ainda no tribunal, mas que eles reportavam um drama muito grave daquilo que está a ser a sua vida sem as suas fontes de renda, com o encarecimento do custo de vida ao nível da província de Cabo Delgado. Chegaram a referir que eles estão numa situação mais pior do que os deslocados dos ataques, nas zonas de ataques, pois os deslocados ao menos conseguem alguma ajuda, mas eles nem esta oportunidade têm para poder sobreviver. E a sociedade civil referiu que pode desempenhar melhor o seu papel de modo a apoiar as comunidades nessa situação que a província vive e que os jovens não têm sentido de pátria e nem as escolas na atualidade não formam em patriotismo, aliado à falta de esperança no futuro, a falta de perspectiva de formação e de vida tornam os alvos fáceis para aliciamento mesmo, e isso significa arriscar suas próprias vidas. Mas também foi indicada a necessidade de se implementar projetos com impactos reais, porque os jovens de hoje também querem viver do presente e não de promessas que nunca chegam a se efetivar. E foi mais ou menos esta alocução que trago para falar daquilo que são as ações do Centro de Pesquisa e Observatório Social a nível da província de Cabo Delgado. E muito obrigada. Obrigada, Ventina. Antes de passar a palavra ao Alberto, que está em Pemba, pronto, de facto, estamos aqui com alguns problemas de comunicação, tivemos aqui alguns problemas, penso que derivados de algum problema de ligação em Maputo, mas espero que os participantes que estejam a ouvir pelo canal de espanhol tenham conseguido ouvir, não é? Com a ajuda da tradutora. E se não, simplesmente queria partilhar convosco que estas atividades que a Ventina mencionou no âmbito do projeto, tanto o trabalho de campo que fizeram no âmbito da situação humanitária com as pessoas deslocadas, quer os trabalhos, as análises e as reflexões que partilharam nos seminários, vão estar disponíveis. Estamos a trabalhar para ter estes trabalhos disponíveis o mais rapidamente possível na página do projeto. E pronto, isso será depois muito interessante que possam estar atentos e que possam descarregá-los e fazer uma leitura atenta destes materiais. Então, para não demorar mais, passo a palavra ao Alberto, que nos vai partilhar a experiência diretamente aí de Pemba. Alberto, quando quiser. Obrigado. Boa noite a todos e a todos. Obrigado pela permissão.
Dizer que o muito a colega Ventina acabou decifrando, e a única coisa que poderia acrescer, diria que nós como centro privilegiamos muito a componente afetiva. Então, mesmo a própria pesquisa, os próprios seminários, privilegiamos muito essa componente, a componente afetiva, com alguns gestos, por exemplo, de solidariedade. Por exemplo, aproveitamos durante o seminário arranjar material escolar para os participantes, e uma vez que o seminário aconteceram ano letivo. Então, para nós, achamos que isto podia fazer diferença, apesar de não ser muito. Para além desta atividade, também um gesto solidário foi esta, para além da visita dos deslocados de Palma, também conseguimos oferecer um lanche. Isso foi no dia 7 de abril. Em termos geral, a situação da província continua a ser preocupante, mesmo ao nível da cidade de Pemba, que semana finda, acho que do vosso conhecimento, viveu-se um pânico total quando houve aquele boato de ataque à vila de Moeda e de Palma. Em termos das atividades no âmbito geral, elas decorreram como estavam previstos. Importa aqui salientar o impacto, por exemplo, da pintura Estamos a ter alguns cortes, Alberto. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, parece que caiu a ligação do Alberto. São as dificuldades que temos muitas vezes com comunicação, e é um esforço, temos que agradecer o esforço que fazem os companheiros de Moçambique para poder estar, né, nestes espaços. Enquanto esperamos, simplesmente realçar ou destacar a complexidade da situação de Cabo Delgado e daquilo que sai das palavras das participantes nesta sessão, que é a necessidade, uma ânsia enorme que as pessoas, que os jovens, tanto em Maputo, querem em Cabo Delgado, uma ânsia enorme de poder falar, uma ânsia de liberdade, e ao mesmo tempo um medo, não é? Um medo que se percebe pelas palavras que nos vão partilhando, mas há essa ânsia de comunicar, de mostrar os seus sentimentos, de fazer as suas análises, de tentar marcar a sua posição e transmitir as suas opiniões, seja em espaços mais formais, seja através de outras linguagens, seja através da arte, e também é de realçar esse ponto, esse elemento comum entre as várias comunicações que estamos a ter aqui nesta sessão. Não sei se o nosso colega Alberto Ernesto vai poder voltar. Se quiserem, tínhamos aqui uma mão levantada de um companheiro, não sei como é que se chama, vou falar em espanhol, penso que será de Espanha,
Cabero, tienes la mano levantada hace rato ya. No sé si quieres aprovechar este momento para plantear alguna pregunta mientras esperamos por Alberto. No, ya no, ya não tiene la mano levantada. Para não haver aqui um vazio, convido se alguém quiser intervir neste momento, fazer Sí, Vasco, se le ha dado paso, ¿eh? Así que, Sí. Cabero, cuando quieras, si te presentas con el nombre y haces la pregunta. Creo que habrá sido algún error porque ya no tiene la mano levantada y está sin sonido, sin micro. Sí. Cabero, Ok. cuando quieras. Sí. Bueno, Creo, creo Echazo, que no tiene la mano levantada ya. Si pues abrimos espacio a otras participaciones, a otras preguntas. Creo que estamos más de 30 personas. Muy interesante aprovechar este momento con compañeros que están en Mozambique, que puedan de una forma transmitirnos el sentimiento que se vive ahí mismo. Y si no, si estamos ahora un poco... Y si no, yo plantearía una pregunta ahora a Diolene, la primera participante, un poco, ¿cómo habéis visto, bueno, Diolene e Dalila, como é que vocês viram nestes últimos meses, desde que organizaram as oficinas, tanto de hipertexto como de Batik, como é que tem sido a evolução do interesse dos jovens de Maputo, das jovens de Maputo, em relação à situação de Cabo Delgado, se foi concretizando em ações mais concretas? Ok, e temos uma pergunta. Não sei, Diolene. Alô? Sim. Vasco, olha, como eu estava a dizer na minha intervenção, esta atividade de solidariedade ou de posicionamento foi pensada, organizada pelas jovens e pelos jovens. Apenas a ASHA foi apoiando na medida de organizar o material, apoiar com alimentação e tudo mais. Mas desde a metodologia, as ações que iam fazer, isso foi pensado por elas. Então, o interesse, como não tivemos a oportunidade, por exemplo, de mostrar o banner que elas construíram, sim, dizia que o Cabo Delgado é Moçambique. Então, elas foram fazendo várias mensagens também. E também a nível do grupo delas, porque as jovens também criaram um grupo, meninas jovens revolucionárias também estão a buscar companheiras de Cabo Delgado, jovens de Cabo Delgado, para poderem construir uma agenda coletiva, indo-se apoiando, retroalimentando sobre como é que podem fazer esse posicionamento no que tange a questão dos direitos humanos das mulheres, das raparigas naquele espaço. Está aí a foto. Foram várias, isso já vem desde da reflexão que elas vêm trazendo ações que visam mesmo mostrar que estão indignadas, mas ao mesmo tempo estão com todas as pessoas que estão em Cabo Delgado. Ok. Temos uma pergunta de um aluno, de um aluno da EGOA, do mestrado,
que pergunta, eu penso que dirijo esta pergunta talvez à Aventina e à Terezinha, se quiserem comentar, que perguntam quais são as alternativas, é uma pergunta um pouco ampla, quais são as alternativas de proteção que têm as camponesas e camponeses nas zonas rurais, obviamente, quais são as alternativas de proteção em relação aos ataques sofridos? Não sei se eu a Aventina ou a Terezinha, talvez. Terezinha. Talvez possa responder. Neste momento há um grupo de organizações da sociedade civil em Maputo que se organizaram, estão-se organizando, é chamado o Grupo para a Ação Humanitária, e que estão recolhendo todo o tipo de material para mandar para Cabo Delgado. E em Cabo Delgado há também organizações que estão em conexão com este grupo de Maputo para darem todo o tipo de apoio. E como o Alberto se referiu, um dos apoios muito grande é o apoio psicossocial e também o apoio jurídico. Quer dizer, os deslocados fugiram, foram levados, foram para Pemba, Metuge, para Nampula, perderam todos os seus documentos e o Acnur está a apoiar através da organização do apoio jurídico do IPAS, Instituto de Patrocínio de Apoio Jurídico, para apoiar as famílias, as pessoas para terem a sua documentação e poderem ter acesso então à ajuda humanitária. Por outro lado também, isto é um aspecto extremamente importante, ter a sua identificação, ajuda humanitária. Nós estamos numa crise, Cabo Delgado nós vivemos uma crise humanitária nunca vista. O último relatório das Nações Unidas, um resumo do trabalho que foi feito e que nós participamos com a sociedade civil, foi que se Cabo Delgado fosse um país independente, seria o país seria um país menos desenvolvido do mundo. Em relação à situação das mulheres, há um trabalho grande que está-se a fazer pelas organizações da sociedade civil que trabalham pelos direitos humanos das mulheres, como por exemplo a Promura, que é também um dos novos parceiros do Territórios em Conflito, que trabalha essencialmente com as mulheres que estão deslocadas nos campos de reassentamento. A Associação das Mulheres da Carreira Jurídica também estão a fazer um trabalho, mas o trabalho é tão grande, que realmente nós temos neste momento 723.000 deslocados das zonas de origem, incluindo aquelas últimas das pessoas que vieram, que foram de Palma para Pemba, e aquelas que estão também no centro do país. Este é um trabalho grande. Penso que um dos aspectos que eu penso que estamos a fazer é denunciar o que está-se a passar. E denunciar as violências que as mulheres e raparigas estão sendo afetadas. Nós temos agora uma proposta da lei sobre a comunicação social, que espero que não seja aprovada, em que a liberdade de expressão é muito mais cortada, não há liberdade de expressão, e é esta luta que temos que fazer, de denunciar, falar alto. É verdade, e como dizia também a Aventina, é um medo. O medo das pessoas de falarem, e nós temos que ser as vozes das pessoas que não têm voz. É este o nosso propósito, tanto aqui em Maputo como também em Cabo Delgado e noutras províncias do nosso país.
Obrigada. Bom,